do Ronaldo Júnior, né, o presidente da Câmara também, ele, né, que está à frente, e todos os vereadores que acompanham, porque a gente sabe que esse Plano Municipal de Educação, ele envolve toda a sociedade, né? Esse é o grande foco, envolver a sociedade, porque é a sociedade aí de Lunardelli, da cidade de Lunardelli, que sabe o que é melhor para os seus filhos, para os seus alunos, e que vão ser futuros, né, cidadão aí que vai estar apoiando e contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa regional. Também não posso deixar de agradecer, como a Suelen elencou muito positivamente, esse foi um ano muito um ano de desafios, um ano difícil, mas um ano de desafios, e com o desafio vem a superação, né? Então, nós superamos esse ano, essa pandemia, estamos fechando o ano letivo, nas escolas municipais, nas escolas estaduais, e isso é muito importante. Então, assim, quero deixar um carinho muito grande para você, né, professor, professora, profissional da educação que nos acompanha agora, e todas as instâncias, né, dos colégios e também da comunidade aí de Lunardelli. E parabenizar, Suelen, toda a ação efetiva que você, né, na sua pessoa, mas assim, toda a tua equipe, que eu sei que você traz aí, né, no coração, toda a sua equipe, pelo excelente trabalho que você tem desempenhado, e assim, para que todos saibam, a nossa regional foi a primeira no Paraná a fechar com 100% legalmente, documental, a questão do livro de registro de classe online e também o Educa Juntos. E isso só é possível graças a essa parceria e esse trabalho de vocês aí na ponta com as escolas, tá bom? Então, gente, quero desejar a todos aí uma ótima audiência, né? E eu vou acompanhar agora do YouTube com vocês, tá bom? Um grande abraço. Obrigada, Valber. Obrigada pelas palavras. Realmente, né, esse ano vai ficar para a história. A gente espera, na realidade, que seja só esse ano mesmo, né? Tivemos muitos desafios aí, mas estamos vencendo, né? Tivemos que aprender sem ser ensinado. Sempre comento isso com os professores. Inovação, novas formas de aprendizado e de ensinar essas crianças, mas estamos encerrando. Vamos pedir a Deus que isso acabe logo, né? E que a gente consiga passar por cima de tudo isso de uma forma muito positiva. Obrigada, Valber, pela sua presença e pelas suas palavras. Bom, pessoal, então, neste momento, nós vamos começar a nossa audiência pública, né? Valcante, que irá conduzir essa nossa audiência, ela fará a leitura das metas e vai nos mostrar as inconsistências que tem o nosso Plano Municipal de Educação com o Plano Nacional, tá bom? A Daiane, ela é formada em Direito e Pedagogia, especializada em Direito Educacional e em Recursos Federais. Ela já presta assessoria aqui no nosso município há aproximadamente 1 ano nesses recursos federais. Tá? Então, neste momento, Daiane, a fala é sua, que nós tenhamos todos uma excelente audiência pública do nosso Plano Municipal de Educação. Obrigada, Suelen. Vamos, então, iniciar, né? Eu trago aqui para vocês, eu quero, na verdade, lembrar, contextualizar com vocês o seguinte, tá? O Plano Nacional de Educação, ele foi aprovado em 2014 e os municípios, os estados e o Distrito Federal tinham até 2015 para elaborar os seus devidos planos, tá? Foi dado um apoio aos municípios, a gente tinha na época a SASE, que é a Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensinos, por meio dos avaliadores educacionais, que deram o apoio para os municípios poderem elaborar de forma democrática o seu plano municipal de educação. Só que, como tudo que é novo, há, às vezes, muitas divergências.
E eu falo isso com muita propriedade, eu vivi essa época, tá? Então, tinham pessoas que diziam, tem que ser fiel. Tinham não, né? Na verdade, a fala era, tinha que ser fiel à Lei 13.005 de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação. Com certeza, gente. O Plano Nacional de Educação, como Plano Municipal de Educação, ele tem 20 metas, tá? Que vai desde a creche, da educação infantil, até o financiamento. Então, há algumas metas no Plano Nacional que não é o governo federal que vai conseguir atingir, tá? São os municípios, porque educação infantil, por exemplo, quem é que atua na educação infantil? É de competência de qual esfera? Da municipal. Então, se o Plano Nacional fala que a gente vai atender 100% da educação infantil de 4 a 5 anos e 50% de 0 a 3, eu preciso ser fiel a essas metas. Eu não posso pôr no meu plano 30% de 0 a 3. Por quê? É um conjunto, uma união de esforços para que a gente consiga atingir a meta, tá? O que aconteceu, então? Teve muitas pessoas que na época diziam, ó, tem que copiar a meta igualzinha o plano que está no Plano Nacional, tá? É muito complicado, e eu quero mostrar isso no decorrer dessa audiência, porque nós temos metas que não são de competência do município. E, por exemplo, a meta 3, nós vamos chegar já nela, ela é uma meta do ensino médio. Então, não é o município que atua no ensino médio, é o governo estadual. Então, teve município que falou o seguinte, vamos tirar a meta 3, se ela não é da nossa competência, vamos tirar. Não, está errado. Por quê? Não é da minha competência, mas o território é meu. O território é de Lunardelli. Quem estuda numa escola de ensino médio em Lunardelli, a escola pode ser estadual, mas ele mora em Lunardelli. Ele é do território de Lunardelli. Quem faz ensino superior pode até fazer em outro município o ensino superior, mas pertence ao território de Lunardelli. Isso é uma visão, gente, que nós precisamos ter muito claro, que o plano, ele é um plano de Estado, tá? Ele é um plano do território, não é um plano só daquilo que é competência minha, tá? Então, para promover, né, os avanços na educação brasileira, a gente precisa, né, isso é muito importante, alcançar essas metas, essas 20 metas que estão na Lei 13.005 e no caso de Lunardelli, que está na Lei 1.092, de 23 de junho de 2015. Nós estamos aí na metade do desenvolvimento do plano, da execução do plano. O plano foi aprovado em 2015, nós estamos em 2020, tá? Nós temos, né, isso já foi dito anteriormente, e é muito importante, uma forte mobilização da sociedade civil, para que a gente possa afirmar que a educação brasileira, tá, seja prioridade nacional. O plano, ele reconheceu e ele deu contorno à urgência dos desafios que nós temos no nosso país, tá? Então, como eu disse anteriormente, ele veio desde da educação infantil, lá da creche, que é a meta 1, até a meta 20, que é financiamento. Então, nós vamos falar da meta 1 da educação infantil, a meta 2 do ensino fundamental, a meta 3 do ensino médio, a meta 4 da educação especial, a 5 da alfabetização e assim no decorrer agora da nossa audiência, tá? Anteriormente, né, eu quero dizer o seguinte para vocês. O nosso país, gente, ele tem uma população de 205 milhões de pessoas. É muito grande o nosso país. A nossa diversidade é muito grande, tá? Uma área total de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? Nós temos 5.570 municípios.
E nós temos, né, uma renda média do povo brasileiro de R$ 2.545,70. Então, eu tenho um país enorme, com uma diversidade enorme, com muitos municípios, tá? E que eu preciso fazer um esforço conjunto para melhoria da qualidade como um todo do nosso país. Olha, nós temos 182 mil estabelecimentos de ensino no país. 45,8 milhões de matrículas na educação básica. 45 milhões, tá? É a população da Argentina. A população inteira da Argentina estão, né, fazendo uma comparação nas nossas escolas, tá? No campo, a gente tem 5,5 milhões, indígenas, 256 mil, e quilombola, 258 mil. Então, mediante, tá, toda essa diversidade, nós temos crianças e jovens fora da escola, 1,5 milhão. Entre 2016 e 2017, a gente teve uma queda desse número. Mas nós temos ainda uma população de crianças e jovens fora da escola muito grande e que nós precisamos superar. Nós temos 2.200.000 professores da educação básica, tá? Desses 2.200.000, quase 80% tem ensino superior e quase 40% com pós-graduação, tá? Então, são alguns desafios. E aí, eu vou começar com a meta 1 do Plano Municipal de Lunardelli. Como eu disse para vocês, é a Lei 1092, de 23 de junho de 2015. A meta 1, gente, é da educação infantil. E dentro da meta 1, eu tenho 2 indicadores. Eu tenho o primeiro indicador que trata da pré-escola, de 4 a 5 anos. E aí, qual é a minha meta? Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola de 4 a 5 anos. E eu tenho o indicador B, né, que a gente diz, o segundo indicador dentro dessa meta, que é a creche de 0 a 3, atender no mínimo 50% dessas crianças de 0 a 3. E aqui é importante a gente lembrar que desde 2016, a educação infantil de 4 a 5 anos tornou-se obrigatória, tá? Então, é dever dos pais matricular seus filhos de 4 a 5 anos. Por isso que a meta é universalizar até 2016. Já a creche de 0 a 3 é um direito subjetivo da criança. Então, o que acontece? É um direito do pai. O pai matricula essa criança se ele quiser, tá? É direito subjetivo, mas precisa ter garantida essa vaga para a criança, caso o pai queira, tá? Aqui, né, na meta 1 de Lunardelli, a gente não tem inconsistência nenhuma. O que seriam as inconsistências? Quando o plano municipal não está alinhado ao plano nacional. Aqui vocês vão ver, ó, a hora que eu coloco aqui a meta 1 da Lei 13.005 de 2014, é igual, ó. Universalizar até 2016 a educação infantil da pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos e ampliar a oferta até, no mínimo de 50% de até 3 anos. O que acontece? Aqui, muitos municípios, não foi o que aconteceu em Lunardelli, muitos municípios acabaram tirando esses 50% e colocando 30%, 20%. Eu não posso, gente. Aí que está o alinhamento do plano nacional. Por quê? A educação infantil, como eu disse anteriormente para vocês, ela é de competência municipal, tá? Então, o governo federal só atinge os 50% se tiver união de esforços dos 5.570 municípios, senão, não atinge. O maior desafio que a gente tem, gente, é na creche de 0 a 3, tá? O indicador 1A, que é o de 4 a 5, por se tornar lei obrigatório, né? Dever dos pais ou responsáveis matricular seus filhos de 4 a 5 anos, está mais próximo da realidade. Mas o de 0 a 3 ainda está muito longe da realidade, tá?
A pré-escola no Brasil, em 2014, gente, eu tinha 91,5% das crianças de 4 a 5 anos matriculadas. Em 2018, a gente conseguiu subir para 93,8%. E o município de Lunardelli está, né, segundo o último monitoramento, com 73,7%, tá? Eu quero aqui esclarecer para vocês que é muito complicado também a gente saber, tá? Quando a gente chega nesses 73%, é porque a gente usa projeção populacional. Então, eu tenho uma projeção populacional de tantas crianças de 4, 5 anos em Lunardelli. Isso não quer dizer que essas crianças realmente existam, tá? Então, o que a gente faz? Uma regra de 3. Eu tenho a projeção populacional e eu tenho tantas matrículas. Então, que eu chego nessa porcentagem. Só que uma coisa que é muito importante a gente lembrar, tá? Quando eu tenho vaga na pré-escola, tá? Eu não tenho demanda reprimida, que é o que muitas vezes acontece com a creche. Então, a creche em 2014, a gente tem aqui, a gente tem, né, em 2014, no Brasil, 31,8%, em 2018, 35,6%, e o município, 36,5%, tá? Quer dizer, o município, ele está próximo do nacional, no seu monitoramento, que é a mesma questão, só que creche, a gente sabe, e no Brasil inteiro, né, há uma procura muito grande, ainda há muitas vagas, né, listas de espera, né, mesmo que seja só 50%, seja direito subjetivo, tá? Continuando, né, a gente dando andamento aqui nas nossas metas, a gente tem a meta, e é interessante, antes disso, né, a gente lembrar que quando a gente compara, tá, gente, o atendimento das crianças de 4 a 5 anos entre os 25% mais pobres é de 92,6%. E quando a gente compara o atendimento das crianças, né, de 4 a 5 anos, entre os 25 mais ricos, eu já estou quase no 100%. Eu estou com 97,9%. Isso é Brasil, tá, gente? Eu estou fazendo comparação de Brasil. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar, que as crianças que estão no grupo dos 25% mais pobres, eles são mais vulneráveis do que aqueles que estão nos 25% mais ricos. Então, na verdade, é mais emergencial, né, ter as crianças de vulnerabilidade na escola, porque eu sempre falo, se a criança, tem criança que está matriculada na escola, se ela não tiver acesso a um gibi, ela não vai ter na casa dela. Se ela não tiver acesso a uma internet na escola, ela não vai ter na casa dela. Então, é importante, né, que ambos estejam na educação infantil de 4 a 5 anos, mas a gente tem aí vamos dizer, uma diferença aí, né, entre os mais pobres e os mais ricos, gritante, tá? Que mostra um pouco a exclusão social que nós temos. O atendimento da Meta 1 é um desafio, tá? Dos municípios, como eu disse já anteriormente para vocês. Por que é um desafio dos municípios, gente? É claro, é de competência municipal. Então, e a rede pública, gente, ela atende, olha, 71,6% da demanda. O restante fica com a rede particular, tá? Então, o grande entrave que a gente tem aí dos prefeitos, né, é a questão da creche, de novas matrículas em creche, tá? E para modificar esse cenário, a gente precisa, tá, de um apoio do governo federal, do governo estadual, porque só o município sozinho é muito difícil atender toda essa demanda. Por quê, gente? Não é fácil você manter uma creche,
tá? Às vezes o prédio é fácil, o governo estadual, o governo federal, ele te dá, mas você manter funcionário, você manter a alimentação dessas crianças, você manter toda a logística da creche, tá? O caminho é longo nas creches, pois envolve investimento em estrutura física, contratação e formação continuada de professores, tá? Para modificar esse cenário, a gente precisa proporcionar também, gente, um atendimento integral e um atendimento integral de qualidade, tá? E para que a gente tenha esse atendimento integral de qualidade, a gente precisa lançar mão de uma política intersetorial, educação, saúde e assistência social, tá? Por outro lado, é importante a gente lembrar que não basta as ações diretas da União, tá? De induzir que os estados estabeleçam, a gente precisa essa política intersetorial em colaboração com os municípios, tá? Aí a gente tem a meta 2. E a meta 2 eu vou falar com mais calma, tá? Porque aqui a gente já tem uma nota técnica, que é a nota técnica número 1 de 2017. Como a Suelen disse, o fórum, né, a equipe técnica, juntamente com o núcleo, já vem trabalhando há um bom tempo no monitoramento desse plano, tá, gente? Isso não foi feito em 2020. Então, o pessoal vem desde 2016, formação no núcleo, aí chegam, reúnem-se os grupos, estudam o plano, fazem o monitoramento. Em 2017, houve, né, ali no grupo de estudo, foi visto uma inconsistência na meta 2. Então, a meta 2 diz o seguinte, da Lei 1092, tá? Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14. E garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME. Gente, é muito importante, tá? A gente lembrar o seguinte. O plano da Lei 1092, tá? Foi instituído pela Lei 1092, é municipal. E o município, se ele não atende o ciclo 2 do ensino fundamental, não tem como ele monitorar essa meta. Como que ele vai monitorar se ele universalizou, plano municipal, se ele universalizou o ensino fundamental de 9 anos, sendo que o município só atende do 1º ao 5º ano. O 6º ao 9º ano é de competência estadual. Mas volto a dizer para vocês, os alunos moram em Lunardelli, então eu não posso tirar esse Fundamental 2, eu não posso excluir, tá? O que a gente precisa fazer? O que essa nota técnica número 1 de 2017, né? Lá na secretaria, está à disposição de vocês, né? Todo o estudo. Essa nota técnica vem mostrar o seguinte: nós temos uma inconsistência, um erro na questão de nomenclatura. Então, o certo dessa meta é o seguinte: universalizar o ensino fundamental do ciclo 1, ou seja, dos 6, né? 7, 8, 9, 10 anos, ou seja, o Fundamental 1. E apoiar, é muito importante isso, tá, gente? Apoiar o governo estadual para a universalização do ciclo 2. Lembrando, né, tô sendo até repetitiva, lembrando que o Fundamental 2 não é de competência municipal, mas os alunos moram no território. Então, eu apoio como? Com o transporte, com a merenda, às vezes cedendo um funcionário, às vezes cedendo um prédio, para que ocorra o Fundamental 2, tá? Então, essa meta 2 aqui, ela, por meio dessa nota técnica, o que vai acontecer? Precisa ser enviada à Câmara, para alteração da nomenclatura, tá, gente? É só uma alteração da
nomenclatura. Ou seja, em vez de ficar universalizar o ensino fundamental de 9 anos, vai ficar universalizar o ensino fundamental do ciclo 1, tá? E colaborar com o governo estadual para a universalização do Fundamental 2, tá? Então, essa aqui é a primeira inconsistência que a gente tem, a primeira nota técnica, e será uma alteração no plano, tá? Logo em seguida, eu coloco aqui a meta 2 do plano nacional, né? A meta 2 do plano nacional, é claro que ele vai trazer de forma genérica, porque tem obrigações, né, competências do município e competências do estado, mas enquanto município, a gente só tem o fundamental 1, tá? Continuando, a meta 3 é a do ensino médio, tá? Antes de eu ir para o ensino médio, eu quero dizer o seguinte, nós temos, eu pulei um pouquinho ali, só voltar, tá? Um pouquinho aqui, vamos na 1092. Não é só universalizar o ensino fundamental, tá, gente? A gente tem que dar qualidade, não é só quantidade. Então, por isso que essa meta, ela traz ainda aqui, ó, garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada. Então, assim, eu vou ter 100% das crianças ali na escola, mas eu preciso garantir que pelo menos 95% conclua na idade recomendada. Ou seja, só 5% ali é permitido de distorção de idade séria. Eu trouxe aqui, ó, quanto à universalização, tá? 2014, o Brasil tinha 97,1%, 2018, 98%, e o município, 87,7%. E quanto a concluir na idade recomendada, lembra que é 95%. Nós estamos, Brasil, 73%, em 2014, em 2018, 75,8%, e município, 79,2%, tá? É um desafio muito grande, tá, gente? Ter essa conclusão na idade esperada. Ela está muito distante do ideal. Nós estamos conseguindo universalizar, mas ainda nós não estamos conseguindo concluir na idade recomendada. Nós ainda estamos com muita distorção em idade séria. Quase um quarto, esses dados não são meus, tá, gente? É do anuário que sai todo ano sobre a educação brasileira. Quase um quarto dos alunos termina a etapa com mais de 16 anos. Quando, na verdade, ó, eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quando 95% teria que concluir com 14 anos, eu tenho um quarto dos alunos que vão concluir com mais de 16 anos. É muito gritante esse dado, tá? A gente tem que... nós temos esse grande desafio aqui nessa meta 2. Quando a gente vem na meta 3, tá? A meta 3, ela vai trazer sobre o ensino médio. E aqui vai ser a mesma questão da 2. O ensino médio, ele não é de competência municipal, ele é de competência estadual, tá? Então, a Lei 1092 de Lunardelli usa o verbo aí, universalizar até 2016. Só que não tem como eu, município, universalizar o ensino médio. Por quê? Porque não a escola de ensino médio não é minha, é do estado. Ah, vamos tirar essa meta? De jeito nenhum. Território Lunardelli. O que a gente pode fazer, tá? Na verdade, vocês estão vendo logo abaixo aí, nota técnica número 2 de 2017. Então, o que a equipe técnica está propondo, tá? E a gente vem trazer nessa audiência hoje. A proposta é a seguinte, em vez do verbo universalizar, a gente vai usar o verbo colaborar, tá? Apoiar os governos estadual e federal para que universalize até 2016, que era o prazo, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Então, não tem, né, como o município, não sendo de competência dele, ele universalizar. Então, aqui a gente tem, novamente, né,
uma nomenclatura com inconsistência. Então, essa meta também, né, será enviada para a Câmara, né, um projeto de lei, pedindo a alteração dessas nomenclaturas. São meramente alteração de nomenclatura, porque desse jeito não dá para a gente monitorar, não é nosso, não tem como a gente universalizar. Quem vai universalizar é o governo estadual e o governo federal, que são das suas competências, tá? Seguindo, a meta 3 da Lei 13.005, ela vai trazer da universalização, porque é um plano nacional, como eu disse anteriormente para vocês. Atualmente, a gente tem uma grande inclusão de jovens, mas ainda estamos distante da meta, tá, gente? É muito triste isso. Dos 91,5 jovens entre 15 e 17 anos que estão na escola, apenas 68,7 estão no ensino médio. Claro, se eu tenho a distorção idade série da meta 2 lá, que eu acabei de falar, eu automaticamente eu tenho menos, né, jovens na idade certa no ensino médio. E a desigualdade social aqui é marcante, tá? Fazer, né? Qual é os grandes desafios que a gente tem, tá? Do ensino médio. Fazer do ambiente escolar um lugar interessante, conveniente às demandas dos estudantes é um desafio. E não é um desafio de Lunardelli, do estado do Paraná, do estado de São Paulo. É um desafio global, tá? Além das defasagens de aprendizagem herdadas que a gente tem das séries anteriores, né? O que se relaciona principalmente aqui, tá? Então, nós temos problema na arquitetura curricular do ensino médio, o baixo incentivo do protagonismo juvenil e pouca conexão com os interesses da juventude. Nós temos até a Lei 13.415, né, que é o currículo do ensino médio, que ainda a gente não sabe como vai ser operacionalizado. Mas uma coisa eu acho muito interessante aqui, tá, gente? Essa questão da pandemia nos trouxe à tona a tecnologia, o ensino remoto, e agora a gente vai ter, né, já era falado, mas agora veio para ficar as metodologias ativas, o ensino híbrido, para tornar a escola mais atraente para os nossos alunos, que é de uma era tecnológica, né? Não dá para ficar enchendo a lousa quando esses alunos estão lá com um ano mexendo no dedinho lá rapidinho no celular. Então, assim, a pandemia veio nos mostrar esse lado da era tecnológica, que vai muito, eu acredito, ajudar nessa questão que a gente tinha do baixo incentivo, do protagonismo juvenil, de ter pouca conexão com os interesses da juventude à escola, tá? Continuando, a gente tem, né, a meta 4. A meta 4 da Lei 1092, ela fala, olha que interessante, universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado. Eu vou parando aqui e vamos analisar para a população de 4 a 17 anos, ou seja, é o atendimento educacional especializado, só que o município, acabei de falar na meta 2, na meta 3, ele não atende o Fundamental 2 e nem o ensino médio. Então, não tem como ele universalizar o AE para todos, tá? Aqui, vocês estão vendo no rodapé aí a nota técnica número 3. Por quê? Vai ter que ter uma alteração deste verbo, tá? De nomenclatura. Então, apoiar, né, universalizar o atendimento educacional especializado para a população do ensino fundamental, da pré-escola, porque pega dos 4, 5 anos, do Fundamental 1, e apoiar os governos estadual e federal para a universalização do atendimento educacional especializado do Fundamental 2 e do ensino médio. Por quê? Gente, volto a dizer, território Lunardelli, tá? Como que eu apoio? Eu apoio cedendo, às vezes, um funcionário para aquela escola, eu apoio cedendo um serviço que tem no meu município, eu apoio cedendo o transporte daqueles alunos e assim por diante. Então, aqui na meta 4, a gente também vai ter uma alteração de verbo, tá?
eu trouxe, né, a meta 4 do Nacional. Por isso, o que eu quero mostrar para vocês é que muitos municípios, isso foi constante, acabaram copiando a meta, porque diziam que a gente tinha que copiar, ser fiel à meta, né? Então, acabou tendo essas inconsistências. Gente, lembrando, o plano, existe o monitoramento anual, existe a avaliação já para a gente ir detectando inconsistências e alterando no decorrer do decênio, tá? Não existe um plano perfeito, tá? E quem ajudou a elaborar em 2015, fez com as melhores condições que tinha, tá? Eram as ferramentas que se tinham, então a gente não está criticando que fizeram errado ou não, tá? Eu gosto sempre de ter essa fala. Foi a orientação que a gente tinha. Por isso que nós temos agora a oportunidade de estar corrigindo. E pode ser que daqui 5 anos, daqui 3 anos, a gente encontre também outras inconsistências que a gente não visualizou agora, tá? Continuando, eu quero falar aqui, né, para vocês, que o seguinte, a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência, ela é prioritária nas classes comuns. E é um desafio também global. Vocês estão acompanhando aí, estão vendo, tá? Porque é definido por tratados internacionais, onde o Brasil é signatário. O que eu trouxe aqui? Brasil. Em 2007, a gente tinha 46% das crianças e adolescentes com alguma deficiência na escola. Em 2018, nós subimos para 85,9%, tá? E o município tem 71,5%. Só que o município tem 71,5% no censo de 2010. É muito complicado, gente, medir, né, mensurar a quantidade real que eu tenho de crianças com deficiência fora da escola, tá? Eu até trouxe, né, aqui uma informação. Os dados são relativos. Apenas a gente tem dados do censo escolar. Nós não sabemos, o IBGE não tem uma coleta de informação sobre o número real de crianças e jovens e adolescentes que estão fora da escola com deficiência, tá? Então, faltam informações que permitem a gente avançar na compreensão desse quadro, tá? Continuando, a meta 5, tá? A meta 5 é da alfabetização, tá? Aqui, Daiane, tá? Tenho minha opinião. O Plano Nacional já tem uma inconsistência nessa meta 5. Porque se vocês lembrarem do que eu falei na meta 2, eu falei da universalização do ensino fundamental, certo? E lá fala assim, ó, 95% concluam na idade recomendada. Aqui, gente, eu tô falando de alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano. Quando eu tô falando todas, é 100%. Eu não posso ter nenhuma criança com proficiência insuficiente em leitura, escrita e matemática. Nenhuma, tá? E é muito complicado, porque a meta 2 falou dos 95%. Porque eu sempre tenho, no decorrer da vida escolar, alguma criança que, por N motivos, não conseguem concluir na idade recomendada ou não conseguem alfabetizar na idade recomendada. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o seguinte, uma criança com deficiência. É possível alfabetizar uma criança com deficiência? Eu já vi, tá? Uma criança com paralisia cerebral severa ser alfabetizada por meio da comunicação alternativa. Só que não ocorre, às vezes, até o 3º ano do ensino fundamental. Por quê? O processo é mais longo, demora mais. Então, quando eu estou falando de alfabetizar todas essas crianças, gente, são todas. E no meu ver, tá? O Plano Nacional deveria deixar aí uma porcentagem, 98%, aí é um estudo, tá? Não alfabetizar todas é muita, tá?
E aí a gente sabe que ocorre, né, na vida escolar, alguns problemas. A criança pode ficar doente, deixar de frequentar a escola durante um ano por causa de uma doença, por causa, às vezes, de uma quimioterapia que essa criança tem que passar, que são realidades constantes, tá? É uma inconsistência, ao meu ver, do plano nacional. Eu posso mexer no plano municipal? Não, tá? Se amanhã, se em 2021, 2022, o governo federal mexer na meta 5, a gente vai alterar nossa meta 5 da Lei 1092. Nesse momento, não. Vocês que são, né, na verdade, vocês que são pedagogos, né, professores, vocês também devem estar perguntando o seguinte: Daiane, a Base Nacional Comum Curricular fala da alfabetização no segundo ano. E a meta 5 está falando aqui do terceiro ano. Então, essa é uma meta que provavelmente, né, futuramente, a gente vai ter uma alteração no nacional, tá, gente? O direito à educação de qualidade ainda está distante, a gente sabe disso, é um desafio urgente, tá? E olha isso aqui, tá, gente? Eu trouxe do Anuário da Educação Brasileira, tá? Menos que a metade dos alunos atingiram o nível de proficiência considerados adequados no final do terceiro ano do ensino fundamental. Foi feito um estudo que, se a gente continuar com a proficiência que nós estamos insuficiente, tá? Dessas crianças, nós vamos demorar 76 anos para atingir a meta 5, tá? Então, assim, nós vamos precisar de 8 planos municipais de educação, 8 planos nacionais, porque está muito gritante. Ó, nós temos inscrita 33,8 possuem nível de proficiência insuficiente. O que eu disse para vocês? Para eu ter essa meta atingida, eu preciso não ter nenhuma criança com proficiência insuficiente. Eu tenho 33% com proficiência insuficiente. Continuando, tá? De cada 100 estudantes que ingressam na escola, tá? 90 concluem ensino fundamental dos anos iniciais aos 12 anos, tá? Depois a gente tem 60 que tem aprendizagem adequada em português, tá? Depois a gente tem 48 que tem aprendizagem adequada em matemática. Lembrando da meta 2, tá, gente? A meta 2 falava que de 100 eu precisava que 95 concluíssem com 12 anos, na idade recomendada. Eu estou tendo 90 só estudantes concluindo ensino fundamental, anos iniciais aos 12 anos. Quando, na verdade, né, a meta fala em 95%. E aí, o mais grave, 60 tem aprendizagem adequada em português e 48 em matemática, tá? Continuando. De cada 100 que ingressam na escola, 76 concluem ensino fundamental, tá? Dos anos finais aos 16 anos. Nós já falamos disso quando a gente está falando da meta 3. E, mais grave ainda, 39 tem aprendizagem adequada em português e 21 aprendizagem adequada em matemática. É muito gritante, tá, gente? Esses dados. Continuando. De 100 que ingressam na escola, 64 concluem o ensino médio, tá? Só continuando aqui. E aí, eu tenho 29 tem aprendizagem adequada em português, tá? E eu tenho 9 com aprendizagem adequada em matemática. Então, olha, de cada 100, 64 conclui aos 19 anos, quando a idade recomendada, né, é 17. 29 com aprendizagem adequada em português e 9 em matemática. É muito alto, né?
esses dados de proficiência insuficiente que a gente tem aqui, tá? A meta 6, gente, é do período integral, tá? Então, ela diz o seguinte: oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas, de forma a atender 25% dos alunos da educação básica, tá? Quando a gente pega a nacional, está igualzinha, tá? Só que o que a gente tem? Em 2018, foi a meta que teve mais queda no número de matrículas. E aqui, gente, nós tínhamos alguns programas, como o Novo Mais Educação, que permitia o período integral, tá? A gente tinha alguns que foram extintos. Então, os anos iniciais, ele reduziu 34,4% e os anos finais, 30,8% em relação a 2017. Então, em vez de a gente aumentar, a gente caiu nessa meta, tá? Já a educação infantil, a tendência nos últimos anos é aumento dos alunos matriculados no período integral, principalmente de 0 a 3 anos, né? A gente tem uma elevação aí. O município está com 16,7%, tá? Nós temos até 2025 para chegar nos 25%. Continuando. A meta 7 do plano, da Lei Municipal 1092, ela vai falar do IDEB, tá? Então, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades. E prevê que o Brasil tenha, né, nos anos iniciais, a meta 6 em 2021, 5,5 nos anos finais e no ensino médio 5,2. É interessante a gente lembrar que isso foi um pacto feito em 2008, o governo federal fez, de atingir a meta 6, que é uma meta de país desenvolvido, tá? De IDEB, porque 2022 a gente tem o bicentenário da independência do nosso país, então seria uma independência educacional, tá? Quando a gente está falando de Brasil, né? Em 2015, a gente tinha 5,5, em 2017, 5,9, anos finais, 4,5, nos anos finais, 4,9, ensino médio 3,7, ensino médio 4,2, tá? O município, a meta era para 2019 6. O município conseguiu o apurado, né? 6,2. Então está bem além do que estava previsto pelo INEP, né? O IDEB seria de 6, vocês conseguiram 6,2, né? Foi além, né? Muito importante isso, é muito legal, porque é um conjunto de esforços para que o nosso país chegue em 2021 com 6, tá? Quais são as prioridades para que essa meta seja atendida, gente? Governança e gestão das redes de ensino, financiamento da educação básica, e essa palavrinha, financiamento, é quase tudo do plano nacional e do plano municipal. Se eu não tiver financiamento, gente, fica muito difícil, tá? A gente caminhar. A efetivação da base nacional como curricular, a valorização e profissionalização docente, a primeira infância, alfabetização e ensino médio, tá? Então, a gente tem essas prioridades para que a gente consiga atingir, né, o IDEB 6 nacional. Vocês já estão com 6,2, né? Vocês já atingiram além do esperado. A meta 8 a gente tem aí, tá? Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no ensino fundamental. E vocês estão vendo aí no rodapé também, nota técnica número 4 de 2017. Eu pus 2015, eu errei na hora de digitar. Então, a nota 4 de 2017 viu o seguinte: olha, a escolaridade média de 18 a 29 anos, para a gente elevar, a gente não é um município de Lunardelli. A gente precisa apoiar, colaborar, fomentar o governo estadual e federal para que ele atenda essa clientela de 18 a 29 anos, tá? Então, aqui a gente tem a nota técnica número 4 de 2017, eu volto a falar que não é 2015, foi um erro de digitação.
eu vou ter que fazer uma alteração no verbo. Não posso ter uma meta que fala elevar a escolaridade média de 18 a 29 anos quando não é da minha competência. Então, o que eu vou pôr? Apoiar os governos estadual e federal para que eleve a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano. Então, esta meta, né, juntamente com a 2, com a 3, com a 4, irão, por meio de uma minuta de lei, para a Câmara, para alteração do verbo, tá? Continuando. Aí eu trouxe a meta 8 só para vocês, né, do nacional, que para vocês observarem que a inconsistência é porque foi igual ao nacional, quando na verdade não é de competência municipal. A meta 9, tá? Então a lei 1092 de 23 de junho, ela vai dizer o seguinte: ela vai dizer elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% o analfabetismo funcional. Daiane, mas a gente está falando de 15 anos. Sim, mas nós estamos falando de alfabetização. E aí, gente, é a EJA que cabe ao município, tá? Então, nessa aqui, cabe ao município elevar essa taxa de alfabetização da população com 15 anos por meio da EJA, tá? A meta nacional é muito parecida, tá? O Brasil, em 2014, tinha 91,7%, né, de taxa de alfabetização, e em 2018, 92%. Gente, em 4 anos, a gente subiu aí 3 décimos só, tá? E quanto, né, a erradicar o analfabetismo e reduzir em 50% o analfabetismo funcional, em 2014, a gente tinha 39% da taxa de analfabetismo funcional, em 2018, 29%. Então, a gente caiu 10%, mas a meta no nacional vai ser 18%, porque é 50%. O indicador, né, que a gente tem do alfabetismo funcional mostra que 71% da população brasileira pode ser considerada funcionalmente alfabetizada, tá? A meta 10, eu tenho uma outra nota técnica, que é a nota técnica número 5. Por quê, gente? Vocês já agora, vamos dizer assim, que vocês estão PhD, vocês já entenderam por que a gente tem que fazer alteração de nomenclatura, tá? A 10, ela diz o seguinte, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos. Peraí, Daiane, você falou que a meta 9 é de educação de jovens e adultos e é de competência municipal? Sim, mas olha que interessante, ele continua a meta. Nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. E educação profissional, gente, não é competência municipal. Então, como que ficará, né, a proposta da nota técnica? Apoiar os governos estadual e federal de forma que ofereça, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio integrado à educação profissional. Então, meta 2 a gente tem que alterar, meta 3, meta 4, meta 8 e a meta 10, tá? Continuando. Eu trouxe também o nacional. Vocês vão ver que é igual, né? Da mesma descrição que está no municipal, está no nacional. Atualmente, a gente tem 47,9 mil alunos, sendo 5,7 mil do ensino fundamental e 42 mil do ensino médio, na educação de EJA profissionalizante. E, em 2018, a gente teve uma queda também em relação a 2017, que foi o menor patamar que a gente teve. Então, ao invés da gente elevar, infelizmente, a gente caiu, tá? A meta 11. A meta 11, ó que interessante, da 1092, né? Fomentar a oferta e expansão das matrizes de educação profissional técnica de nível médio. Essa meta tá certinho. Por quê?
Educação profissional técnica não é de Lunardelli, não é do município de Lunardelli, né? De competência, mas é do território de Lunardelli. Então, quando foi elaborado o plano em 2015, já trocaram o verbo, que é a nossa proposta agora, para fomentar, tá? Quando a gente pega o nacional, olha o nacional, triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio. Quer dizer, não tem como o município triplicar se ele não tem nenhuma matrícula. 3 vezes 0 é 0. Então, por isso que o verbo aqui já veio corretamente no Plano Nacional. Fomentar a oferta e expansão das matrículas de educação profissional técnica de nível médio, tá? Continuando. É uma modalidade, né, complementar à educação básica. Em 2014, a gente tinha na profissional técnica 1.886.000 matrículas, em 2018, 1.791.000 matrículas. E a meta do Plano Nacional, gente, é de 5.224.584 matrículas. Então, nós estamos muito longe ainda da realidade. Pelo contrário, nós caímos, né? Depois a meta 12, né? Também fomentar a expansão das matrículas na educação superior, porque não tem como a gente, município, expandir as matrículas, mas a gente pode fomentar por meio do governo estadual, governo federal, fomentando como? Fulano, ó, tem tal programa, fulano, ó, participa lá do Enem, sabe? Fomentando a população para que a gente aumente, né, a educação superior no município. A meta 13, aí eu já tenho mais uma nota técnica, que é a nota técnica número 6 de 2017. Por quê? Olha a meta 13. Elevar gradualmente o número de matrículas em nível de pós-graduação lato sensu. Primeira coisa, mesmo que fosse de competência do município de Lunardelli, essa meta não está mensurada, tá? Elevar enquanto, gradualmente, mas enquanto. Tudo que é meta, gente, precisa ser mensurada, senão depois a gente não consegue monitorar. Então, aqui a gente já tem uma inconsistência, que é esse gradualmente. Gradualmente enquanto. E elevar a matrícula de pós-graduação não é nossa, município, tá? É do governo estadual e federal. Então, aqui também, por isso a nota técnica número 6, a gente tem uma alteração, né? É necessário fazer uma alteração da nomenclatura. Então, apoiar, né, os governos federal e estadual para que eleve, aí a gente vai pegar a meta do nacional, tá? E apoiar enquanto, tá? A elevação. Depois a gente tem a meta 14. A meta 14, ela garante em regime de colaboração com o Estado e a União que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento que atua até a vigência deste plano. Não tem nenhuma nota técnica, né? Depois a gente tem a 15, e a 15 tem uma nota técnica, por quê? Porque uma trata da formação inicial, que é a anterior, a 14, que eu falei para vocês, e a 15 diz o seguinte: valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio aos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 5º ano de vigência deste plano. Gente, a meta 17 da Lei 13.005 fala da valorização. A meta 15 da Lei 13.005 fala da formação continuada em pós-graduação, que pelo menos 50% tenha pós-graduação no final do plano em 2025. Então, por isso que a gente tem uma nota técnica, tá? Porque faltou falar da formação continuada, tá? Depois a gente tem, né? Eu trouxe para vocês, só para vocês verem, a 15 e a 16, ó. A 15 do Nacional fala da formação inicial, que é a 14 de vocês, de Lunardelli, que não tem nenhuma nota técnica,
E a 16 é a 15 de Lunardelli, que em vez de falar da pós-graduação, fala só da valorização. Na verdade, pegou a 17 e juntou ali, tá? Então, por isso, só vou voltar a tela para vocês, para ficar muito claro para vocês, por isso que a nota técnica 7 propõe uma alteração na meta 15. Por quê? A meta 15, além de falar da valorização, que é da meta 17 do Nacional, ela precisa também falar da formação continuada, tá? Continuando, a gente tem, né, número de professores da educação básica e ensino superior cresceu 12,9, e a gente tem alguns desafios, né? Quando a gente faz o questionamento para os estudantes do ensino médio, a gente percebe que muitos não querem, né, ser professor. E a gente tem também alguns desafios, que é o seguinte: quase 40% dos docentes não possuem titulação em grau superior compatível com as disciplinas que lecionam nos anos finais do ensino fundamental. Então, nós temos muitos professores, às vezes, de matemática dando aula de língua portuguesa. Então, nós temos aí 40%, tá? 29% dos educadores do ensino médio e 70% dos concluintes de curso de graduação na área da educação se formam fora das universidades públicas e se formam em universidades particulares, tá? Então, deveria ser o contrário, a gente deveria ter 70% dos concluintes das escolas públicas se formando nos cursos de graduação na área da educação, e isso não acontece, tá? A gente só tem 30% aí se formando nas escolas públicas. Não conseguimos atrair os alunos do ensino médio, o melhor desempenho para a docência. Nossos cursos de formação inicial, infelizmente, ainda não preparam o futuro professor para os desafios da carreira, né? Não existe uma linguagem comum do que se espera dos professores. A carreira docente não está estruturada para incentivar o desenvolvimento das competências essenciais, e programas de formação continuada são pouco ou nada efetivos. Então, esses são alguns, né, dos desafios que a gente tem em relação à carreira, tá? Depois a gente tem a meta 17, e a meta 17 também tem uma nota técnica, tá? E é meramente, tá, gente? Essa nota técnica, ela é meramente nomenclatura, tá? Assegurar no prazo de 1 ano a existência de plano de carreira para os profissionais da educação básica e tomar como referência o piso salarial nacional, tá? Definido em lei federal nos termos do inciso 8 do artigo 206 da Constituição Federal. Se a gente pegar a lei 13.005, ela vai falar, gente, lá na meta 18, né, que o prazo é de 2 anos. Então, o município colocou de 1 ano, quando o nacional coloca de 2 anos. Uma coisa que eu quero, né, a gente já está chegando no nosso, finalmente, aqui nas últimas metas, dizer o seguinte para vocês, tá? Em 2018, o rendimento médio dos professores correspondia a 69% dos demais profissionais do curso superior, tá? A média salarial vem crescendo com a questão do piso, com a política, né, pública do piso. O piso, quando começou, ele começou com 900 e pouco, agora ele está quase 2.700 por 40 horas. É pouco, sim, mas para que os municípios possam avançar, gente, na meta do plano de carreira, tá? Ela está interligada à meta de financiamento. Eu preciso de recurso para isso, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, vou só pular um pouquinho, depois eu volto na 18. Eu trouxe aqui, tá? Vou pular só para mostrar um negócio para vocês. Se vocês pegarem a Lei 13.005, né, de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação, ele diz o seguinte, tá? Lá na estratégia 20.6, que no prazo de 2 anos de vigência deste PNE, então, 14, 16,
será implantado o custo aluno qualidade inicial, CAQ, referenciado ao conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional. Gente, ó, parando só um pouquinho. Quando eu estou falando de mínimo, eu não estou falando de pouco. Eu estou falando daquilo que é necessário, tá? Quando eu estou falando de padrões mínimos, eu estou dizendo o seguinte: eu preciso ter recursos para que as minhas turmas sejam menores nas salas de aula, para que tenha mais equipamento nas escolas, para que tenha infraestrutura adequada, refeitório, banheiro, quadra, salas de aula, para que tenha material didático, para que eu tenha espaços como biblioteca, para que eu tenha formação de professores e para que eu tenha salários compatíveis e com plano de carreira adequado, tá? Então, o governo federal, lá no seu plano, colocou que até 2016 a gente teria o CAQ, que é o custo aluno qualidade inicial. Esse CAQ, gente, ele é um estudo que mostra que nós precisamos, tá? Prestem muita atenção, a receber 4 vezes mais do que a gente recebe hoje por meio do Fundeb, tá? E eu gosto sempre de fazer uma comparação, tá? Quem me já ouviu falando disso, é a seguinte: se você pegar o seu filho de 3 anos, colocar na creche, tá? Particular, numa escolinha particular, você vai pagar para essa criança ficar mais ou menos das 8 da manhã até as 5 da tarde, uns R$1.000, numa escola renomada, numa escola legal de um município, tá? De 800 a R$1.000. Se eu pegar R$1.000 vezes 12 mensalidades, eu vou ter, né, o investimento no meu filho de R$12.000. Então, quer dizer, eu vou pagar 1.000 por mês, 12.000 no final do ano. Eu vou levar fralda para o meu filho, eu vou levar papinha, porque eles acertam com o restaurante. O material eu vou pagar, o uniforme, eu vou levar o meu filho para a escola, o transporte, tá? Hoje, o que a gente tem de realidade, tá? Peguei e coloquei aqui. O Paraná, tá? Recebe por aluno ano R$3.679,26 do ensino fundamental, tá? Eu acabei de fazer uma comparação para vocês. Se eu colocar meu filho numa escola particular, meu investimento vai ser muito maior que R$12.000. O município recebe menos que 4.000 para manter essa criança. Tem município que mantém das 6 da manhã às 6 da tarde, tem município que mantém das 7 às 7, cada um de uma forma, dando a fralda, dando leite especial para essa criança, dando alimentação especial. Por isso que o CAQ é urgente, tá? Ele mostra que a gente precisa receber 4 vezes mais o que nós recebemos para que a gente tenha os insumos mínimos necessários, para que a gente tenha um plano de carreira adequado, para que a gente tenha salários adequados, para que a gente tenha uma escola adequada. Eu falei no início, e quero voltar aqui para vocês, do seguinte, tá? Se o meu aluno não tiver na escola um gibi, um livro, a grande maioria não vai ter em casa, tá? Os alunos de vulnerabilidade social. A escola, gente, às vezes, proporciona para o aluno algo ímpar na vida dele. Levar ele no cinema, levar ele no teatro, levar ele no musical. Coisas que talvez ele não tenha no decorrer da vida dele. Diferente do meu filho, que se eu pagar uma escola particular para o meu filho, se eu pago R$1.000 por mês, gente, obrigatoriamente, vamos dizer assim, né? Eu tenho condições de ter uma internet boa na minha casa, de ter livros, de ter gibi. Aquela criança que foi para a escola pública, se ela não estiver em casa e ela não estiver na escola, ela vai sair no prejuízo, tá? Então, o financiamento
é algo extremamente importante para os municípios, para que os municípios possam avançar, principalmente no investimento das escolas, no plano de carreira dos professores, no salário. Eu trouxe também uma outra informação aqui, que é o seguinte: Lunardelli, tá? Em 2018, eu peguei o CIOP, o último que está lá, 31,3% aplicou em educação. Quando o constitucional, né, previsto na Constituição, é 25%. Então, o município já aplicou quase 7% a mais do que está na Constituição. E eu acabei de falar para vocês que o estado do Paraná, né, o valor do Fundeb é R$ 3.679,26 por um aluno de ensino fundamental. Lunardelli gasta, tá? Eu não gosto de falar essa palavra, esses dias não é a palavra correta. Investe, tá? Porque gasto você faz aleatoriamente. Lunardelli investe, tá? Por aluno ano, R$ 7.031,57. É claro, nesse 7 mil está o professor, está a manutenção da escola, a construção de quadras e assim por diante. Mas o município, né? Isso está lá no CIOP, no site do FNDE, qualquer um pode acessar. Vocês vão ver, né? O município está já investindo 2 vezes mais do que está recebendo do governo federal em relação ao Fundeb. Nós estamos vendo aí, o Fundeb acaba dia 31 de dezembro, foi aprovada a emenda à Constituição, aconteceu, né, na Câmara a questão de pegar dinheiro que é público para jogar para as escolas particulares e filantrópicas. O Senado ontem não aprovou e agora volta para a Câmara. E nesse momento eu quero aproveitar para pedir para vocês que vocês acompanhem essa aprovação, porque é dinheiro público, nós precisamos desse recurso do Fundeb permanente, tá? A meta 20, tá? Ela, do municipal, fala assim, ó, ampliar o investimento público em educação de forma a passar de 25 a 27. Eu já mostrei para vocês que em 2018 o Lunardelli já investiu quase 32%, tá? Só que o problema aqui é também de nomenclatura. Se eu pegar a nota técnica número 10 de 2017, a equipe, quando fez o estudo, o que a equipe observou, tá? Que o Nacional fala de ampliar o investimento público em educação pública em relação ao PIB. Então, o que cabe ao município, gente? Apoiar o governo federal na ampliação desse investimento. Então, a partir do momento que o governo federal amplia, automaticamente, tá? O município vai investir nos seus alunos, certo? Eu trouxe aqui, né? Caminhando para o final aqui, tá, gente? O Ministério da Educação, infelizmente, tá? A gente tem aí, teve uma queda grande de 117 bilhões para 103 bilhões, tá? Então, caiu muito o orçamento do Ministério da Educação, tá? E o que a gente observa? Eu trouxe esse quadro aqui, tá? Então, a gente vê que a evolução orçamentária do FNDE, para quem não sabe, o FNDE é a autarquia que libera recursos para a educação, tá? Então, a gente tem aqui uma evolução do orçamento. Nós temos em 2014 aqui, ó, 65 bilhões e depois começou a cair, tá? Infelizmente, tá? Então, a gente precisa ter mais recursos para a educação, senão a gente não vai conseguir avançar, principalmente nas metas de plano de carreira, de valorização, de formação continuada,
porque eu preciso que o meu professor tenha todo esse conjunto para trabalhar, né? Gente, eu concluo aqui as 20 metas do Nacional, tá? Agora a gente tem, vocês têm aí, pessoal já nos comentários, né? Eu acompanhei alguns, né? É importante, tá, gente? Vocês pesquisarem, eu trouxe as referências, então tem o Anuário Brasileiro de Educação Básica, no site do FNDE a gente consegue fazer essas comparações em relação ao município, como eu trouxe para vocês, tá? O que eu acabei de trazer para vocês aqui, na verdade, tá lá. O município investe 2 vezes mais do que ganha, recebe do governo federal, e o município, além disso, já aplica quase 7% a mais do que é previsto na Constituição, tá? Se alguém, eu espero, né, se eu tiver alguma dúvida, eu desejo, né, e queria que vocês colocassem se ficou clara essa questão das inconsistências. Qual é o novo processo, tá? O novo processo é, agora, mediante essas notas técnicas, fazer uma minuta de lei, enviar, né? O executivo envia para o legislativo, não vai dar para ser em 2020, mas não tem problema, em 2021. É muito importante, eu vi que tinha vereadores participando aqui, então é muito importante a presença, né? A participação desses vereadores para entender o porquê que a gente precisa só trocar essas nomenclaturas, tá? O território continua sendo o lugar dele, a gente vai apoiar, a gente vai fomentar, mas a nossa legislação não pode ficar sem estar alinhada ao plano nacional, tá? Então, se tiverem dúvidas, algum questionamento, tá? Podem colocar aqui nos comentários, a Suelen também já entrou na sala, né? Se a Sueli quiser falar alguma coisa. É muito importante, gente, quando eu estou falando dessa comparação da escola particular que a gente paga para o filho da gente, às vezes, com a escola pública, né? A escola pública dá tudo isso aí para o aluno, né? Sistema de ensino, apostilamento, merenda de qualidade, porque a gente precisa seguir. Quando eu estou falando de merenda, eu vi alguém escrevendo aqui de desvalorização, né? O governo federal, gente, ele manda R$1,07 por criança de creche por dia para a merenda. No ano, faz isso, R$1,07 vezes 200 dias, dá R$214, tá? No ano, para você dar uma alimentação de qualidade. Não, vai ao mercado e tenta comprar alguma coisa com R$1,07 que tenha valores nutricionais, que tenha lá magnésio, zinco e o que a resolução diz. Não é possível. E ele só manda por 200 dias, tá? E a creche, muitas vezes, ela funciona muito mais dias do que os 200 dias letivos. Eu estou olhando aqui, o pessoal, né, participou, nós chegamos na casa aqui dos 60 participantes. Então, estaríamos numa sala, né, num local com muita gente, né, muita participação. Se alguém ainda tiver, né, alguma dúvida, vi aqui, ó, colocar, né, participando para ficar esclarecidas as notícias do município referente à educação. Isso é muito importante, tá, gente? Que o pessoal participe mesmo por meio dos conselhos gestores, Fundeb, CAI e assim por diante, tá? Não tô... O pessoal tá quietinho. Suelen quer falar alguma coisa para a gente dar o encerramento? A Débora até colocou aqui, né? Gente, muito pouco que o governo manda por criança. O R$1,07 é da creche, tá?
Da pré-escola é 53 centavos, tá, gente? Então é pior ainda. R$1,07 é o máximo, é o mais alto que a gente tem. E a gente tem que conhecer essas realidades, porque muitas vezes a gente critica, mas é muito difícil, às vezes, para o município conseguir manter uma educação de qualidade, tá? E a gente, concluindo aqui, nós vimos que o IDEB de vocês foi apurado maior do que era previsto, né? Por quê? É o investimento maior que se tem, certo? Do estado eu não sei, do estado do Paraná eu não tenho conhecimento não, tá? Como disse a Sueli, eu sou especialista nos programas federais na área da educação, do estado eu não sei responder não, mas depois pergunta pessoal aí da educação que eles devem ter o convênio, eles podem responder para vocês, tá? Certo, Sueli? Certo, Daiane. Muito obrigada, Daiane. Eu acredito que tenha ficado bem explanado das metas, as mudanças, né, as inconsistências que tem no nosso Plano Municipal de Educação. Eu quero já agradecer, né, a todos os participantes, a todos os presentes. Como você disse, se a gente tivesse presencialmente, a gente estaria com a casa cheia, né? Graças a Deus, isso reflete na importância da educação mesmo, a pessoa querer mesmo saber o que está acontecendo, né? Quais são essas inconsistências. Com certeza teríamos muito tempo aqui para ser discutido esse assunto que é de tanta importância. Eu quero agradecer aqui, né, especialmente e novamente o prefeito, o Poder Executivo aí, que terá um grande papel, né, através também de ser enviada essa minuta de lei, como você disse, para a Câmara de Vereadores, que será aprovada ano que vem, né, devido a tudo isso que a gente já comentou, temos que esperar, e essa pandemia não passou, e fizemos tão assim no final do ano letivo, né, mas quero agradecer mesmo de coração a todos que ficaram até agora. Se alguém não pôde, né, ficar até este momento, mas que está gravado, que vai ficar no YouTube disponível. Agradecer você mais uma vez, né, por ter explanado com tanta prioridade essas metas do nosso Plano Municipal de Educação. Então, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Desejo a todos vocês, mais uma vez quero agradecer, né, todos que participaram das escolas. A gente percebeu também que tem bastante professores das escolas estaduais aí, os representantes de todos os departamentos aqui da prefeitura, muito obrigada, né, foi enviado o convite para todos vocês, e vocês realmente participaram conosco aí. Muito obrigada, tá? Então, em nome da Secretaria Municipal. Sueli, eu quero também agradecer, tá? O convite, né? É muito bom falar de educação. Esse ano, né? A educação foi colocada na janela e a gente mostrou, né? Que a gente faz com pouco, né? Sem saber, vamos aprender, vamos fazer e aproveitar para explicar que a gente tinha mandado um link inicialmente também, mas nós temos esses problemas técnicos de YouTube, de Zoom e assim por diante, né? E, infelizmente, hoje a gente estava bloqueado lá no canal do YouTube, não foi possível fazer pelo canal de Lunardelli, mas será o canal que estará à disposição, essa live, essa audiência pública estará lá, tá? Como outros também, né, Sueli? Tem a proposta de outras palestras, outras lives também estarem lá, que é o canal Educação Lunardelli. Então, depois, eu acredito que a partir de amanhã ou na próxima semana, o YouTube já desbloqueie lá a gente, e aí você consiga utilizar também essa tecnologia a favor da educação municipal do território de Lunardelli. Meu muito obrigada, gente. Obrigada, Daiane. É verdade, assim, né, a gente está aí, sabe que a tecnologia está aí, veio com tudo agora nesse período, vamos usar isso aí, né, mas a gente sabe que tem esses problemas também, né, a tecnologia também tem isso, assim como existem os erros humanos, enfim, mas com certeza isso vai ser de utilidade sim, vamos usar esse canal, vai estar lá,
e deu tudo certo, né? Esse ano atípico aí, vencemos, né? Estamos vencendo, os professores aí ficando doido com a validação dessas aulas, nós também, equipe do departamento lá, estamos todos batalhando bastante, mas tudo isso vai se resolver e vamos acabar e vai dar tudo certo. Então, pessoal, né, pegando o gancho da Daiane, peço desculpa pelo acontecido aí do link, mas infelizmente essas coisas acontecem, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Já estamos aí, né, em meados de dezembro, então eu quero desejar a todos vocês e as suas famílias um abençoado Natal e que 2021 venha aí para nós saudável, né, com coisas boas e que a gente possa desfrutar de muitos anos aí, tá bom? Muito obrigada a todos vocês pela participação na educação. Beijos.